Cadê o Instagram? Tem que pôr no... Vai começar. Entrou. Boa noite! Será que a gente conseguiu entrar agora aqui no horário certinho? Deixa eu colocar aqui pro pessoal do Instagram também. Só um minutinho. Acho que não foi. Bom, deixa eu ir falando aqui com o Facebook, porque eu acho que o Instagram não consegui entrar. Tenta entrar pra mim. Boa noite, sejam bem-vindos. Aqui é a nossa live de domingo do Saber Autismo. Me digam, por favor, para eu saber se tá tudo certinho, se vocês estão me vendo e me ouvindo bem, tá certo? Só acho que colocou. Se vocês estiverem me vendo e me ouvindo bem, por favor, coloque o número 1 para mim, pessoal aqui do Facebook, e no Instagram também. Se vocês estiverem me vendo e me ouvindo, opa, caiu. Se vocês estiverem me vendo e me ouvindo, coloca, por favor, os coraçõezinhos aí para eu saber, para o Instagram também avisar as pessoas que a gente tá aqui online, tá certo? Deixa eu ver se vocês estão me vendo. Que bom, parece que tá tudo certo, né? Yara Ticiane, Leide, Marcele, parece que vocês estão me vendo e me ouvindo bem, então. No Instagram, vocês também estão me vendo e me ouvindo? Opa! Coloca aí pra mim no Instagram também coração pra eu saber se vocês estão me vendo e me ouvindo. E pro Instagram avisar o pessoal, né? Que a gente tá aqui ao vivo hoje para falar de um assunto super importante, autismo em bebês. Se você ainda não me conhece, ou se você vai assistir depois essa live no replay, eu sou a Maria Cláudia Brito, sou fonoaudióloga, apaixonada aqui pela área de autismo e sigo aí nos últimos 17 anos nessa área e compartilho conteúdo gratuito sobre autismo aqui na internet há pouco mais de 2 anos, né? Por quê? Porque isso faz parte aí do meu propósito de vida e é realmente um trabalho que eu amo muito e sou muito grata a vocês por estarem aqui comigo participando de tudo isso, tá bom? Então, vamos hoje falar sobre um tema que é muito, muito, muito importante, né? A prevenção. Ele interessa para todo mundo, né, gente? Será que existe em prevenção em alto? Deixa eu ver. O Instagram, vocês estão me vendo também, né? Tô vendo aí subir os corações. No Facebook, o 1 para eu saber, tá bom? Ou coloca coração que aí eu consigo ver certinho. E parece que tá tudo certinho com o sinal, né? Opa, que bom então. Hoje a gente vai falar sobre um assunto. Claro, ele interessa para todo mundo. Deixa eu só tirar o meu som aqui para não correr o risco de reverberar para vocês. Tanto para quem já tem o diagnóstico ou não, para quem não tem. Quando a gente pensa em autismo, será que tem alguma forma da gente pensar em prevenção? Ou, se já existe diagnóstico, suspeita, a gente consegue pensar em uma intervenção que também pense na prevenção de problemas secundários, problemas maiores, e o impacto que a gente pensar numa intervenção precoce tem para o nosso país. Né? Porque quanto antes vier a intervenção, melhores são as condições das crianças de se desenvolverem, e isso repercute na educação infantil, enfim, para toda a vida das pessoas com autismo, das suas famílias. Então esse é um assunto que eu prezo bastante, que eu gosto muito. Eu espero que vocês aproveitem e já vão deixando aí para mim embaixo as perguntas de vocês, que aí eu vou falar um pouco hoje, mais especificamente, sobre como a gente pode identificar sinais. Será que é possível identificar sinais de autismo em bebês, em crianças muito pequenininhas? Né? Como essas frases que eu coloquei aí para vocês, que são frases muito comuns que as mães trazem, né, pra gente. Quem é profissional e quem é mãe vai na hora já se identificar. E se você não se identificou com alguma dessas frases que tá aí, coloca pra mim quais as frases que você ouvia lá quando seu bebê era pequenininho e você via que tinha alguma coisa. E quando você falava pra alguém, as pessoas falavam, não, você tá exagerando. Não, você é mãe de primeira viagem. Ele ainda é muito novinho. Espera até os 3 anos. Imagine que há pouco tempo atrás
Lá quando eu estava na faculdade em 2001, 2002, eu recebia pacientes, a gente recebia na clínica, escola, crianças que às vezes o médico falava, espera até os 5 anos que ele vai falar. Gente, 5 anos? Uma criança com 5 anos, ela conversa quase como um mini adulto, né? A gente poderia pensar. Hoje está um pouco mais alta essa idade, mas ainda assim, né? Às vezes com 3 anos. E quando então que a gente vai pensar que é necessário procurar ajuda? Será que a gente deve esperar? Será que tem contraindicação para atraso na linguagem, para avaliar um atraso na linguagem, na fala, no autismo? Estou vendo aqui várias perguntas já de vocês. Aproveita e compartilha. Compartilha a live com pessoas que convivam com crianças pequenas, que tenham filhos, que trabalhem na educação infantil, terapeutas, né? Acho que vamos pensar principalmente quem tem contato com crianças pequenas, porque essa identificação é muito importante. Na live passada, depois que a gente. Não consigo ver todos os comentários, porque é muita gente, né? Mas depois eu vou lá e leio os comentários de vocês. E eu vi, por exemplo, que tinha uma professora de educação infantil que estava vendo alguns sinais em uma criança que ela atendia, uma pessoa da área da educação infantil, de 6 meses de idade. Então, olha o poder disso. Olha o poder de um professor que está ali, um cuidador, a função que essa pessoa for, que consegue olhar para uma criança com 6 meses e identificar sinais. Será que é possível? Tô vendo aqui as frases que vocês colocam, né? Toda criança tem seu tempo. Já tive paciente, comecei a acompanhar com 4 meses, a Yara tá falando. Então, gente, o que acontece é que é possível a gente identificar sinais de risco. Você vai pensar diretamente no diagnóstico de um bebezinho de meses? Pode ser que não, mas você já pode identificar sinais. E o que você vai fazer diante disso? Tem como intervir e como ajudar esses bebês, tá bom? E quanto antes, melhor aí para esses bebês. Então a gente vai falar sobre algumas dessas características. E quais são as características que eu vou procurar trazer aqui para vocês? Deixa eu ver se tá tudo ok aqui. Vamos pensar aí sobre características que são bem fáceis para vocês verem, tá? Bem evidentes. Deixa eu minimizar aqui. A hora que começa a abrir um monte de coisa que aparece aqui para mim. Tem algumas coisas, né? Alguns sinais que eles são mais evidentes para a gente pensar. Eu sei que hoje vai ter aí muito pai, muita mãe. Me digam se tem bastante gente com dúvidas. Se os filhos de vocês têm ou não autismo ainda. O que acontece? A gente vai encontrar, às vezes, pais hoje com 7 anos de idade que a criança ainda não teve um diagnóstico. O diagnóstico é importante? Para que ele serve? Ele serve para um montão de coisas. Não é para rotular negativamente, de uma forma pejorativa, a criança. Pelo contrário, o diagnóstico é importante e o que pode ser pejorativo ou preconceituoso é a forma como você lida com ele. Se ele for utilizado de maneira adequada, é para ele facilitar e melhorar a vida da família e da criança. Possibilitar que ela tenha acesso àquilo que ela precisa. Possibilitar que aquela família saiba para onde ela vai. Qual o caminho que você tem que seguir? Às vezes a família fica a criança está com 10 anos de idade e ainda não tem alguém que fale para ela, olha, por aqui se você for, é o que hoje cientificamente é indicado para o seu filho. Então é isso, né? Você dá a oportunidade, a chance para essa criança, para a família dela terem as melhores possibilidades que ela tem ali na vida dela, no contexto dela. E hoje a gente tem uma coisa muito preciosa, que é esse tipo de contato, né? Pela internet. Então, se você mora num lugar que você não tem acesso a médicos, a terapeutas, eu tenho muito seguidor aqui, tanto no Instagram, como no Facebook, como no YouTube, que não tem acesso a terapeutas, que estão em fila de espera do SUS. Então, esse tipo de dica, de sugestões que a gente vai dar aqui, podem ajudar também vocês. E se você está em uma fila de espera e ainda não tem o diagnóstico, eu vi aqui a Michelle Fernandes falando, essa espera para um diagnóstico é angustiante. Além de todas as questões assim, que a gente talvez não entre muito hoje, a gente pode pensar numa próxima vez, psicológicas mesmo em relação a essa espera, o que você, pai ou mãe, pode fazer em casa independentemente disso, né? Independentemente de ter
um diagnóstico. Deixa eu ver então quem já entrou aqui, quem eu consigo enxergar aqui nos comentários. Pra mim, tem um tempinho aqui de espera pra aparecer. Deixa eu ver quem tá aqui. Vamos dizer de onde vocês são, se vocês trabalham com crianças pequenas, com professor, com professor de educação infantil. Pessoal do Instagram, vocês estão me ouvindo bem? Também, que o Instagram, a câmera fica um pouquinho mais longe. Me coloca coração se vocês estiverem me ouvindo. Se eu preciso falar mais alto pra vocês, vocês coloquem aí que precisa. Escreve alguma coisa pra mim, por favor, pra eu saber se vocês estão me vendo e me ouvindo bem. Aqui no Facebook eu vi que tá tudo certinho, né? Bom, vamos pensar então, quando que eu vou imaginar que um bebê, o pessoal do Instagram também tá me ouvindo bem, então tá jóia. Pensar aí na identificação de uma criança pequenininha. Desde quando que eu penso nesses sinais? Pensei uma criança já com 2, 3 meses de vida. Será que ela já tem características que chamam a atenção? Lembrando, a gente não está falando de diagnóstico agora. Quando a gente pensa em bebê pequenininho, a gente está pensando na intervenção precoce, para que ele tenha um desenvolvimento melhor durante toda a vida, para que a família seja orientada, para que a família saiba por onde ela pode seguir, o que existe hoje ou não para ajudar essa criança, etc. A gente não está falando que vai diagnosticar uma criança de meses, tá? Ou uma criança de 1 ano e pouco. Não que seja impossível de um profissional experiente, que tem experiência com desenvolvimento infantil, que tem experiência com autismo, por exemplo, perceber que uma criança de 1 ano e pouquinho tem autismo, tá? Mesmo que ele não necessariamente escreva já no laudo, é possível sim perceber quando os sinais são um pouco mais evidentes. Mas, se o profissional tiver experiência com autismo, ele consegue identificar sinais de risco desde muito pequenininho, desde meses. Então, pense lá na criança com 3, 4 meses já. O que uma criança nessa idade vai chamar a atenção se ela não fizer e que você já pense nisso, tá? É para ficar desesperado, etc. Não, é para que você, se você é professor de educação infantil, hoje a gente tem os pediatras, depois dos pediatras e dos pais, quem é que tem primeiro contato com as crianças? Pessoal, tá travando? Me digam aí se tá tudo certinho. Coloca o número 1 para mim se estiver certinho, tá certo? Que eu vi que para algumas pessoas tá travando. Vou dar uma dica que eu sempre dou. Se você estiver no YouTube, vendo outra página, conversando com outras pessoas, assistindo algum outro vídeo, e você quer saber mais sobre isso, quer participar, fecha aí todas as suas abas, tá? Vê pra mim se tá no seu celular, vê se tá indo certinho. A gente vai conferir aqui. Parece que encerrou. Vamos ver se encerrou mesmo. Ou se foi só... Deixa eu ver aqui. Olha, o seu tá sem bateria? Tá ligado. Bom, enquanto a gente... Vamos ver aí pro pessoal do Facebook se continua ou se não continua. Parece que até no Instagram. Vamos ver se foi só uma instabilidade, aí a gente continua. No Instagram tá tudo certinho, né? Bom, continuando então, lá quando o bebezinho é pequenininho, qual é a primeira coisa? A gente falou muito sobre isso também na outra semana. Por quê? Porque o olhar é sempre uma coisa muito importante. Então, uma criança, a gente tem, vamos pensar em essa característica do olhar, tá? Mas para ajudar vocês de uma forma bem simples, bem didática, vamos pensar em 2 perfis aí de bebês. Vamos pensar em um bebezinho pequeno que é muito quieto. Sabe aquela criança quieta demais? Se você colocar no Google, inclusive, essa é uma pesquisa que fazem muito, bebê muito quieto, né? Então, aquele bebezinho que você coloca ali no berço, ele não chora pra ir no colo, ele não fica pedindo pra ir com você toda hora, você até estranha de tão bonzinho. Não é incomum que isso apareça no relato dos pais. Olha como ele é quietinho, como ele é bonzinho, ele não dava trabalho, ele não chorava, etc. Parece que tá tudo ok, viu, gente? Então, se der uma travadinha pra você, o que você pode fazer depois? Volta e reassiste.
tá? Porque pode ter sido aí a sua conexão com a internet, porque aqui tá tudo certinho, tá bom? Então, se estiver travando pra você e você perder alguma coisa que é importante pra você, você reassiste. As lives ficam gravadas aqui na página pra você reassistir, pra você compartilhar com quem você quiser, tá certo? Bom, então vamos pensar um perfil de um bebezinho que não chora, que não chama, que às vezes a mãe faz uma brincadeira com ele, morde a barriguinha dele, morde o pezinho dele, dá beijo, faz cosquinha, e parece que ele não é aquela criança que olha pra você e que responde, que você olha pra ela, que ela olha de volta, esperando que você sorria de novo, que você faça mais brincadeiras, esperando que você toque ela. É uma criança mais na dela, né? Vamos pensar assim, uma criança mais na dela. Tem até o relato de uma mãe de um bebezinho de 7 meses que ela fala, olha, eu colocava ela no berço e ela ficava bem. Eu tirava ela do berço, pegava ela no colo e ela começava a chorar. Ela não gostava de ficar no meu colo, né? Então essa é a percepção da mãe, né? De que às vezes a criança ela prefere ficar sozinha. E também tem um perfil aí de bebês para chamar a nossa atenção, de crianças mais irritadas. Então, um bebezinho, por exemplo, que chora demais, que você pega ele, ele chora, que você abraça ele, ele chora, que ele se irrita com muita facilidade diante de luzes, de barulhos, de uma série de estímulos do ambiente. Claro que sempre essas características são de autismo. Tá tudo certinho aí? Doutora, eu fui pro 4G e tá tudo ok. Tá tudo certinho? Tudo ok. Então, a conexão da pessoa, se tiver muitas conexões na casa dela, dividindo a Sim, internet, sim. muitas abas abertas, como Olha, a doutora disse, outras dicas aí, pessoal. muitos dispositivos sempre acabam dividindo a internet. Vamos supor que aí na sua casa, imagina, domingo à noite, né? Deve ter todo mundo no WhatsApp, todo mundo tá na internet vendo alguma coisa, né? Então, uma possibilidade é que não fique todo mundo aí na internet. Mas se você perder alguma coisinha, depois você volta, porque como tá funcionando bem, a live vai estar com a imagem, com o áudio bom depois, tá? Porque a internet aqui tá tudo certinho. Então é só, se você perder alguma coisa, é só você voltar aí pra dar uma olhada. Então, tem essas características aí de uma maneira bem geral, tá, gente? Mas o que chama muito a atenção, esse olhar, esse uso do olhar. Então, a criança, por exemplo, aí vamos dar diferentes exemplos aí de situações com bebezinhos. Pensa um bebezinho quando a mãe está amamentando ele. Em geral, você vai posicionar ele de uma forma que ele fica olhando para o rosto da mãe. Se você compara vídeos de bebezinhos pequenos que não tinham ainda o diagnóstico de autismo, mas que tiveram o diagnóstico depois, e bebês sem autismo, porque é uma coisa que a gente. Vou indicar para você que é terapeuta, se você tem algumas dúvidas aí sobre a avaliação de um paciente muito pequenininho, de você pedir para os pais vídeos. E também indico para os pais como sugestão, se você vê que o terapeuta está com bastante dúvida, se você tem dificuldade para contar como é que era o desenvolvimento do seu bebezinho. Hoje a gente filma e tira muita foto, né? Então, usar esses vídeos. Quando você compara, isso na prática mesmo, tá? Em pesquisas também, mas aqui eu tô falando bem no nosso cotidiano mesmo. Se você pegar vídeo de criança que depois teve o diagnóstico de autismo e crianças que não tiveram diagnóstico de autismo, você vai ver uma diferença na amamentação, por exemplo, que a criança olha menos ou nem olha para a mãe. Por exemplo, a situação em que a mãe está trocando o bebezinho, trocando a fralda. Também aquele bebezinho que fica olhando, ele não fica olhando na direção do rosto dessa mãe, né? Então o olhar ele é sempre alguma coisa que vai chamar a atenção, desde que a criança é muito pequena e até aí as diferentes fases. Uma outra característica que é muito importante e que eu sei que vocês têm muitas dúvidas, que vocês me perguntaram muito na semana passada, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. É sobre a criança que perde habilidades. Então, às vezes, a gente tem uma criança que começa a falar as primeiras palavrinhas, mamamã, papapá, mamãe, oi. Às vezes a criança até faz um tchauzinho. Aí lá por volta de um ano e pouquinho, ela para de fazer. Então, quando tem aí uma perda de habilidades, essa é uma característica muito importante. Então, a criança que fazia coisas, começou a falar as primeiras palavrinhas, interagir bem, né? Pelo menos ali na percepção que a gente pode ter ali no cotidiano, que a família tem no cotidiano, porque nem tudo pode ser que a família veja,
né? Porque os pais não são necessariamente especialistas em desenvolvimento infantil. Na verdade, a minoria vai ser. Então, a criança que perde habilidades. Às vezes você vai lá entrevistar, então essa é dica pros terapeutas também, tá? Você vai entrevistar uma família, ajudar ele na avaliação, os médicos, etc. E aí pergunta, com quanto tempo que ele falou as primeiras palavrinhas? Aí a mãe fala pra você, com 1 aninho ele falava dá, ele falava mamã, ele falava oi. Mas aí lá por volta de 1 ano e meio ele parou de falar. Então a gente não pode esquecer de perguntar isso. Tem alguma coisa que você notou que ele fazia, que ele parou de fazer, que são aí as famosas perdas de habilidades, que estão relacionadas aí com aquele nome que vocês já devem ter ouvido falar de autismo regressivo, tá? A gente vai buscar não usar esse nome. Por quê? Porque o autismo, ele tem aí um componente que ele é genético, principalmente, né? E que, embora a gente tenha ali descrito nos manuais ao aparecimento dos sinais, dos sintomas, até ali os 3 anos de idade, na verdade é a percepção de quem olha, porque a criança já nasce com autismo. Então, eu vi que correu aqui uma pergunta, alguém perguntando para mim se a criança poderia desenvolver autismo por causa de um trauma. Não, tá? Não. A criança pode acontecer alguma coisa durante o desenvolvimento dela, por exemplo, um trauma, né? Variando bastante, e isso interferir nas interações sociais, na forma como ela se relaciona com o mundo, no desenvolvimento de linguagem, no desenvolvimento cognitivo? Pode. Agora, trauma causar o autismo propriamente dito? Não, né? É importante a gente aproveitar aí esse gancho para falar sobre será que mães, a criança que nasce normal, né, com desenvolvimento normal, sempre lembrando para vocês nunca levarem a mal quando vocês ouvirem esse termo de um profissional. Não precisa levar a mal essa dica para os pais, tá? A criança é normal ou não tem o desenvolvimento normal. Pense que quando o profissional está falando isso, ele está falando no sentido de que é uma norma, uma regra, de que a maioria das crianças tem aquele desenvolvimento, aquele funcionamento. Então você não precisa ficar chateado se ela falar que o desenvolvimento não está normal. Isso quer dizer que ele não está de acordo com os parâmetros que a maioria das crianças tem, tá bom? Então tem algumas coisas que não precisa você se chatear por causa disso. Aí vi já que alguém perguntou se o autismo é genético. Sim, o componente genético ele é o mais forte, né? E me digam aí se vocês já ouviram, porque pra mim é de cair o queixo que a gente ainda ouça isso, mas a gente ainda ouve, eu ainda ouço esse tipo de coisa. Se a criança pode nascer sem nada, né? E aí, por conta de pais frios, né? Quem já ouviu aquele termo mães geladeiras? Mães pouco afetivas, que não se relacionam bem, que não amam seus filhos ou que não nos tratam com carinho, com afeto, etc. Que a criança passa a desenvolver, né? Desenvolve autismo por causa disso. Isso não existe, tá, gente? Isso já são teorias aí que caíram por terra há muito tempo, tá? Mães geladeiras é um termo totalmente em desuso. É uma besteira, é uma bobagem. Então, se você é mãe, se você ler isso já foi hipotetizado um dia? Foi. Mas isso não existe mais, tem nada a ver, né? Não tem mais. Pode deixar isso para lá. O componente é genético, tem alguns outros componentes para a gente pensar, né? Ambientais, por exemplo, intrauterinos, né? Então, tem aí estudos com gêmeos que mostram que não é só influência genética, mas também do ambiente dentro da barriga da mãe, por exemplo. Idade dos pais, principalmente, na verdade, idade do pai, né? Idade avançada do pai, não da mãe. Diferente, por exemplo, da síndrome de Down, tá mais relacionado com a idade da mãe. Então, tem várias características que são fatores de risco a mais se aquela família já tem uma predisposição. Mas não é a mãe que interage mal, que não brinca com a criança, que vai causar autismo. Pode haver por conta disso alguma outra coisa. Um atraso de linguagem, uma série de coisas, mas não o autismo, tá bom? Então, seria possível sim, se houvessem aí políticas bastante para ajudar a gente, ajudar todo mundo, né? Tanto nas escolas, como os pediatras, como os terapeutas nas unidades básicas de saúde, a identificar crianças com sinais de risco, para que essas crianças pudessem entrar pelo menos numa orientação, né? Porque existem
protocolos, existem escalas muito simples, fáceis de serem aplicadas, em que te dá pontuação para te dizer se aquele bebê tem sinal de risco ou não para autismo. Existem também aí tecnologias para rastreio de contato visual, que, né, no meu ponto de vista, está aí entre as coisas que a gente pode pensar como uma forma mais objetiva de pensar o diagnóstico precoce em autismo. Né? Seria muito bom se tivesse aí isso em larga escala, se isso fosse aplicado. Porque tem aí uma tecnologia específica que rastreia o olhar da pessoa. Então, vamos supor, você pode colocar ali o bebezinho assistindo uma mãe brincando com outra criança. E aí, essa máquina, essa tecnologia vai verificar para onde vai o olhar daquele bebê. Quando você compara bebezinhos com autismo e sem autismo, os bebezinhos com autismo, que já teriam sinais de risco, tendem a olhar para a região dos olhos, sem sinais de risco, tendem a olhar para a região dos olhos, da boca, do rosto. E bebezinhos já com risco para autismo vão olhar para lugares mais aleatórios, por exemplo aqui para trás. Vamos supor que o rastreio seja do olhar de vocês para onde vocês estão olhando para mim agora. Muito provavelmente, né, vai ser aqui para as pessoas que não têm alguma alteração no contato visual, talvez a gente com certeza sempre tem pessoas com TEA, adultos que acompanham. Eu tenho vários alunos adultos com TEA, amigos com TEA adultos que acompanham. Então, mas pensando num padrão geral, para onde que uma pessoa olharia? Para a região dos meus olhos, da minha boca. Você pode reparar, sei lá, no meu brinco, no colar, nas minhas mãos, nos meus gestos. Mas a região do rosto é uma região que a gente olha muito, que tem muitas pistas, né, sobre o que a gente quer dizer, o que a gente está sentindo, etc. E o bebê com autismo, por exemplo, ele poderia olhar aqui para trás, ele poderia olhar aqui para a região do meu ombro. Tem várias pesquisas científicas que falam sobre isso. Uma outra característica que é muito importante, não só no autismo, mas que ela é sinal de vários outros atrasos do desenvolvimento, síndromes genéticas, síndromes neurológicas, é o atraso de fala, tá? E aqui a gente não tá nem falando de comunicação e linguagem necessariamente, a gente tá falando de fala mesmo, que é a criança produzir as primeiras palavrinhas, um mamã, um papá, um dá, um oi, né? Deixa eu só dar uma conferida. Como é que tá o som aí, o áudio aí no Instagram, pessoal? Tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Fica sempre um pouquinho mais para trás. Tá certo. Não é esse é o hold. O do celular não é esse. É o que tá dentro de uma bolsinha de couro. Tá me dando microfone aqui, parece que o áudio... Ah, mas o pessoal tá falando que tá aqui no Instagram, tá bom, né? Eu ia colocar um lapela aqui pro Instagram. Ah, esse aí mesmo. Se quiser colocar pro Facebook. Bom, pessoal, deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Então, então a gente tem, só para dar aí mais ou menos um parâmetro, né? Então lá com 3 meses, por exemplo, na minha família, né? A gente tinha ali o famoso, né? Não sei como é que é na família de vocês, me contem aí. Olha, ele falou angu, olha, coisa mais antiga, né? Sou tão nova assim, né? Então falava desse jeito. Olha, falou angu. Cada família tem aí o seu jeito. São aquele lá com uns 3 meses, né? De vida, a criança já faz isso. Pense lá com uns 5, sempre até um pouquinho antes disso que eu vou falar pra vocês. Mas é que o que eu tô falando pra vocês é onde já chama atenção. Então, 4, 5, 6, 7 meses, que tá mais relacionado, na verdade. Ficou melhor, pessoal? Ah, que bom. Foi o nosso microfone aqui. Então tá ótimo. No Instagram ficou melhor, pessoal, tá falando. Obrigada. Sim. Computador? Não pega. Esse não precisa. O que a gente tava falando... Ah, sim, lá por volta... Nesse balbucio aí, por volta dos 6 meses, essa coisa toda, ele tá mais relacionado, até do que numa intenção comunicativa, na verdade ele tá mais relacionado aí
com um prazer sensorial auditivo que a criança faz. Ela produz aquele som. Quando ela é bem pequenininha, ela com os 3 meses, está bastante relacionado com o prazer oral que ela sente. Esse prazer sensorial mesmo na boca, né? Na produção e na boca. E aí lá por volta dos 6 meses tem esse auditivo e depois isso passa. Tanto que, por exemplo, uma criança com deficiência auditiva, ali por volta esses primeiros balbucios, mesmo sem ouvir as outras pessoas falando, uma criança com deficiência auditiva também faz. Depois ela pode parar de fazer, né? Dependendo aí do grau. E depois, o que acontece? Como é que então esse babá, esse mamamamamá, ele vai ganhando função comunicativa? Como? Porque os adultos vão dando significado para aquilo. Então a criança vai lá e fala, mamamamamá, olha ele. Aí o que a gente faz com o bebezinho? Olha, ele tá falando mamãe, etc. Aí a gente começa a dar significado para aquilo. E a gente começa a mostrar para a criança que quando ela faz um som, quando ela esboça uma palavrinha, a gente entende o que ela tá falando. E aí a fala vai se desenvolvendo, ela vai vendo os modelos, etc. 8 meses, uma outra característica. Lá com 8 meses, é bastante comum as crianças já estranharem bastante pessoas que ela não conhece. Então, ela não vai no colo de qualquer pessoa que você der. Né? Não é comum que a criança vá no colo de qualquer um. Se você pegar e analisar, por exemplo, festinhas, etc., de crianças com 1 ano de idade que depois tiveram um diagnóstico de autismo, não é incomum que essa seja uma criança que vai no colo de pessoas que ela não conhece, né? Que ela não estranha de sair do colo da mãe, por exemplo, e ir pro colo de alguma outra pessoa, tá? Então tem várias coisas aí pra gente observando. Por volta de 1 aninho de idade, primeiras palavrinhas. Mamãe, mamã, papá, dá. Vai ser certinho, igual um adulto fala? Ainda não, ela tá começando a falar ali aquelas primeiras palavras. Uma criança de 1 ano e meio que não fala nenhuma palavrinha, nada sai da boca dela, tem atraso, gente. Tem um atraso. O que você pode fazer? Você pode procurar um neurologista, um fonoaudiólogo, né? Ou mesmo um pediatra e falar, olha, né, eu percebi que ele já tá com atraso, ele tá com 1 ano e meio e ele não fala nada, nem um má, nem um a, ele não aponta, ele não faz gestos. Outra coisa, a criança aponta, acho que é bom, né? A criança que não aponta também é algo muito importante. Então, olhar os gestos da criança, comunicação gestual. A gente tem crianças com o antigo, por exemplo, distúrbio específico de linguagem, que é o transtorno do desenvolvimento de linguagem, que demoram mais para falar, né? Mas elas fazem gestos. Então, por exemplo, a criança quer alguma coisa, ela já aponta com o dedinho, desde muito pequenininha. Então, prestar atenção se a criança aponta para aquilo que ela quer, tá? Se ela mostra as necessidades dela. Um outro apontar também, além do apontar falando que eu quero alguma coisa, que é o mais fácil para uma criança, por exemplo, com uma dificuldade não tão grande, é o apontar para compartilhar um interesse. Então a criança aponta para ela mostrar alguma coisa legal. Então, por exemplo, um cachorro. Veio um cachorro assim pro lado dela e ela faz aquela cara de espanto, aponta o dedinho. Então, essas coisas são bem importantes. O olhar, o uso do olhar para onde essa criança olha. Se ela é uma criança que não olha para o rosto, que não olha para a região da sua boca, dos seus olhos. O desenvolvimento da fala, quando aparecem ou não essas primeiras palavrinhas, tá? E se essa criança aponta, tanto para pedir coisas, como para mostrar alguma coisa legal. Outra coisa também é com essa criança aí por volta de 1 ano e pouquinho, se ela que brinquedos ela gosta. Se você oferece bichinho de pelúcia, boneca, a criança com 1 aninho e meio, se você já pegar uma boneca, começar ali brincar que vai fazer a bonequinha dormir, cantar um nananenê, colocar uma madeirinha na boca da boneca, a criança já começa a querer te imitar, já começa a se interessar por isso. Ela olha no rosto da boneca. Né? A criança com autismo pode, por exemplo, não ter nenhum interesse por esse tipo de brinquedo, certo? Deixa eu ver o que vocês estão me falando então. Ficam aí essas características, acho que eu dei umas 5 características aí bem importantes. Uso do olhar, atraso das primeiras palavras, uso do apontar mesmo, para pedir coisas ou para indicar uma necessidade, um desejo. O uso do apontar para compartilhar uma coisa legal, interessante, um interesse. E o brincar, o interesse aí por brinquedos, por exemplo, que
indicam algum grau de simbolização, como brincar com uma boneca, de fazer comidinha, de começar a mostrar esse tipo de brincadeira, tá? Doutor, e qual seria a importância desse tema para os professores, para os pais, para os terapeutas? Olha, para os professores, vamos falar Repete a assim, pergunta sim, para... olha só, ele tá lendo aqui algumas perguntas para mim, porque nem todas eu consigo acompanhar, tá bom, gente? Essa é uma pergunta que aparece muito, muito, muito. Qual que é a importância para professor, para terapeuta, para médico, etc. Bom, vamos pensar direto no médico, né? O pediatra, ele é o profissional que primeiro vê a criança. O que ele pode fazer então? Em geral, não são os pediatras que vão acabar dando esse diagnóstico, mas o que ele faz? Ele encaminha para um neuropediatra, um neurologista infantil ou um psiquiatra infantil, para que esse profissional dê o diagnóstico. O que eu estou falando em dar o diagnóstico? Escrever no laudo o nome do que a criança tem e o número. Né? Como eu falei para vocês, esse laudo, esse número, ele é importante porque com ele a criança vai ter, por exemplo, acesso a direitos na educação escolar, por exemplo, acesso a atendimento na área de saúde, a uma série de coisas, benefícios sociais, aí dependendo da situação. E também encaminhar para terapeutas. Para os professores, depois do pediatra, o primeiro profissional que chega perto da criança, quem é, gente? Professor, né? Não só o professor, os cuidadores ali que estão no ambiente de educação infantil. Todos os profissionais do ambiente de educação infantil, não só o professor, né? Outros profissionais também. Então, eles têm contato com as crianças desde muito pequenininhas. Como eu falei para vocês, semana passada tinha uma pessoa, né, que perguntou aqui sobre uma criança que ela atende na creche, alguma coisa assim, não me lembro exatamente, que com 6 meses de idade ela já faz uma série de movimentos, de rituais mesmo, repetitivos. Por exemplo, eu acabei não falando isso para vocês porque nem todas as crianças vão ter. Então, acho que você não precisa esperar ver esse tipo de comportamento para procurar ajuda. Mas tem aqueles comportamentos, por exemplo, movimentos das mãos repetitivos na frente dos olhos, com os dedos na frente do rosto, uma série de comportamentos repetitivos que chamam bastante atenção. Quando a gente tem esse tipo de comportamento, chama mais atenção mesmo. É até um pouco mais fácil para você identificar, porque é uma coisa que a maioria das crianças não está fazendo. Qual que é aí? Agora vai um pulo do gato para vocês. Quando você vai pensar num bebê, uma criança pequenininha, você tem que ficar mais atento para aquilo que a criança não faz do que para aquilo que a criança faz. Deixa eu ver aqui que o Instagram tá mexendo aqui, ó. Então, mais importante você olhar para uma criança pequenininha. Será que ela tem sinais de autismo? Vamos ver o que ela faz? Muito mais importante do que isso é você ver aquilo que a criança ainda não faz e que, de acordo com a idade que ela tem, ela poderia fazer. Então, imagine um professor que consegue fazer isso que essa moça está fazendo. Identificar que uma criança de 6 meses tem risco para autismo. Olha que coisa, que trabalho espetacular. Ela está fazendo um trabalho que muita gente não conseguiu fazer. Essa criança passou aí batido, provavelmente, por várias pessoas que viram ela, né? E ela tem a chance de ter acesso a atendimentos, a orientações, etc., muito mais cedo, e isso vai fazer com que ela tenha a chance de se desenvolver mais. Quanto menorzinha a criança, maior a chance que o cérebro dela tem de responder diante das terapias, né? Que é a famosíssima neuroplasticidade aí. É quando a gente oferece o estímulo certo que aquela criança precisa, que o cérebro dela precisa, que o desenvolvimento dela emocional, social, linguístico precisa, e ela responde melhor quanto menorzinha ela for, tá certo? E sempre que eu falo isso, eu gosto de ressaltar o quê? Não é porque isso é maior na criança pequenininha, que na criança maior, 7, 8, 10, 15, na pessoa com 20, 30 anos, não tem mais neuroplasticidade, tá? A neuroplasticidade, ela perdura pela vida. É que quanto mais nova a criança, maior. Mas se você descobre, por exemplo, um diagnóstico ou uma dificuldade com criança maior, né, uma criança de 7 anos, de 10 anos, ela também precisa de ajuda, isso também pode ajudar. Um adulto, por exemplo, que tem um autismo de grau mais leve, que passou imperceptível pela vida, e ali na vida adulta ele acaba descobrindo, vendo uma série de dificuldades, de problemas que ele teve durante a vida, que ele nunca entendeu, e aí
eu já tive uma aluna, por exemplo, que o sobrinho dela tinha autismo de grau leve, e a grande questão deles era, para que um diagnóstico agora? E aí, então, a gente começou a discutir quais são os prejuízos que ele tem durante a vida com isso. Por exemplo, ele foi enganar, ele trabalhava, então ele tinha ali uma renda e ele guardava o dinheiro dele, e ele foi enganado por uma pessoa que era uma liderança ali num contexto específico, tá? Religioso que ele frequentava, isso não de forma alguma que a gente está falando envolve religião, nada, é o contexto que aquela pessoa estava, e aí ele foi convencido a emprestar o dinheiro para aquela pessoa que exercia uma posição de liderança. E essa pessoa nunca mais devolveu, nunca mais deu nenhuma satisfação e ele perdeu o dinheiro. E ele não soube usar nenhuma forma para se proteger disso, né? Então ele tinha alguns prejuízos muito objetivos na vida dele, que era ser enganado, né? Então é importante sim que a gente ajude essas pessoas da forma que for possível, da melhor forma possível, porque tem formas de ajudar desde a criança pequenininha até o adulto, né? Mesmo que nesse momento a gente esteja aqui com foco nos bebezinhos, tá bom? Então o professor, ele pode fazer uma diferença, isso eu tô falando só do comecinho, porque esse professor, ele convive com a criança no dia a dia. Quanto mais esse professor souber conversar com essa criança, que estímulo ele oferece, como ele pode organizar essa sala de aula para melhorar essa criança prestar atenção nele, por exemplo. Ou será que ele deixa a criança sozinha no chão? Ou ele chama ela, ele puxa ela para brincar, né? Ah, mas ele não gosta muito de interagir, de brincar, vou deixar ele quietinho, senão ele chora. Será que essa é a melhor conduta? Então, um professor que sabe o que fazer nessas situações, ele ajuda essa criança com autismo e a família dela, mas ele também vai ajudar a si próprio, vai melhorar o seu trabalho, né? E eu tenho um monte de aluno aí que me relata como, a partir do momento em que eles começaram a identificar outros alunos, não só os alunos deles na escola, eles começaram a ser chamados para ajudar nas avaliações, né? E ter realmente um reconhecimento por causa disso. Por quê, gente? É que é importante chamar atenção para isso. Porque a gente tem pouco profissional, tá? A gente tem muito pouco profissional ainda que sabe fazer esse trabalho, né? Então, fica esse alerta aí para você, né, que tá aí nessa área, que suspeita de alguma coisa. E acho que isso é interessante para os profissionais que estão começando, né, ou, que querem aí, por exemplo, terapeutas. Tem muito paciente com autismo precisando aí de você, né, que você pode ajudar se você tiver aí esse conhecimento em mãos. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. E o terapeuta, claro, né, gente? Tudo isso também. A identificação, os terapeutas fazem parte ali da avaliação multiprofissional, são aí peças-chave para ajudar esses pais, né? Orientar os pais pelos melhores caminhos a seguir com essa criança, ajudar esses pais como é que eles fazem em casa, porque a criança não fica 24 horas, 7 dias por semana na terapia, né? Mesmo esses programas terapêuticos que tem aí 5 horas, 5 vezes por semana, eles são assim praticamente para ninguém no Brasil, né? Quase ninguém tem acesso a isso. Então, o terapeuta que consegue orientar os pais como ele agir com o bebezinho em casa, né? Não só para o bebezinho com autismo, qualquer bebezinho com atrasos, com alguma síndrome, com atraso de linguagem. Então, muito importante mesmo, tá certo? Olha só, vou ver aqui algumas perguntas que estão aparecendo para mim, né? Olha, a Anja tá falando que tem pais que acham que a criança é teimosa. A Ana Paula tá falando, meu filho não demonstrou nenhum sinal, até quase 2 anos, depois começou a regredir, então começamos a investigar. Essa fala da Ana Paula Giri é muito importante porque, gente, a gente tem duas situações aí. Vamos pensar que a gente tem duas situações gerais, tá? É claro que a gente sempre, vou lembrar vocês aqui, a gente não tá numa sessão terapêutica, nem é uma aula em que eu conheço todos vocês, essas são dicas, orientações, e na verdade é um bate-papo, né? Um bate-papo aqui pra gente trocar figurinha pra ajudar vocês também me ajudam, sempre aprendo com os relatos de vocês, todo dia, né? Mas aqui que ela tá falando, que não teve nenhum sinal até 2 anos. A gente pode ter sim uma criança que até 2 anos não apresentava nada ali tão perceptível. É que com 2 anos a criança já provavelmente apresentou alguma coisa. Mas é que é muito difícil, em alguns casos, se a criança apresenta um quadro mais leve, pode ser que ela fale as primeiras palavrinhas.
que ela tenha um desenvolvimento cognitivo tão bom que ela consiga imitar o que os outros fazem. Então ela vê todo mundo falando tchauzinho, todo mundo fica ensinando pra ela que ela tem que fazer o tchauzinho, ela acaba conseguindo fazer esse tchauzinho, porque tá todo mundo pedindo, quando ela faz ela ganha atenção, ela ganha beijo, reforço, etc. Então muitas vezes, se a criança não tem um quadro muito evidente, se nenhum profissional perceber, fica muito difícil da família perceber. Além disso, tem sim os quadros em que a criança perde habilidades, que é aquilo que eu estava falando para vocês. Doutor, tem uma pergunta no Instagram da Paty Barrilha. A Paty era minha aluna. A Paty é minha aluna da turma 1 do aperfeiçoamento, né, Paty? A Paty está perguntando: quando os pais têm uma negação a respeito da criança que está com atraso, como proceder, para quem indicar? Vamos dar uma dica, então, né? Eu acho que você é professora, né, Paty? Isso vem mais da fala dos professores, porque normalmente, por exemplo, eu sou fonoaudióloga. Dificilmente uma criança chega para mim sem que os pais tenham nenhuma queixa. Quando os pais procuram, eles já viram alguma coisa e aí eles nos procuram justamente para ajudar com esse atraso ou porque alguém já falou isso para eles. Então essa situação que a Paty está falando, ela é mais comum com quem? Com os professores, né? Que aí eles percebem que a criança tem um atraso no desenvolvimento. E aí, eles muitas vezes têm dificuldades de falar para os pais, e às vezes os pais não percebem. Tem algumas dicas. Uma das coisas, por exemplo, você percebeu que a criança tem um atraso, você observa ela com maior detalhamento, você faz as suas... Antes de você partir para conversar com os pais, você faz uma observação mais detalhada, mais cuidadosa. A Paty está falando ali, tô vendo, sem educação infantil, né, Paty? Para você notar as características. E vamos supor que você não conhece de autismo, o que você pode ir fazendo? Você pode ir comparando você ali no seu contexto, essa criança, com o desenvolvimento normal, o desenvolvimento das outras crianças. Para você ir anotando. Lembra aquela dica pulo do gato que eu falei para vocês? O que essa criança não faz? Que ela deveria estar fazendo, né? Deveria no sentido de que a gente já espera que uma criança daquele tamanho já faça, daquela idade já faça. Então você pode conversar com a sua coordenadora, com a sua diretora, para vocês escolherem uma ou duas pessoas para conversar com essa família. Quem dali da escola, daquele contexto, tem maior contato com aquela mãe. Às vezes a mãe ela conversa mais com a coordenadora, ela tem maior intimidade, ou ela confia mais, por exemplo, na diretora, né, com alguma pessoa específica para ajudar nessa mediação. E quando for para essa conversa, você já tem que ter coisas para falar para essa mãe, que a mãe, na hora que você estiver descrevendo, ela vai falar, poxa vida, é verdade isso. Então, é você mostrar, por exemplo, para a família, olha só, ele tem 2 aninhos, ele não fala nenhuma palavra. O que a gente está pensando aí? As outras crianças com 2 aninhos da classe dele, e não as crianças da classe dele, qualquer criança com 2 aninhos já formam frases com 2 palavrinhas, pedem as coisas, estende a mãozinha para pedir alguma coisa, algum brinquedo, e ele ainda não está fazendo. Então a gente percebe tem aí um atraso, então a gente vai encaminhar ele para uma avaliação para ajudar no desenvolvimento dele. Por quê? Porque o cérebro da criança novinha, ele vai ter condições de se desenvolver muito mais rápido. Então, explicar para os pais, não menosprezar também. Ele não fala ainda, está atrasado. E não explicar. Explica por que é importante, né? Porque o cérebro da criança pequenininha responde melhor se a gente precisar de alguma coisa. A gente não sabe se vai ser necessário e tem que deixar claro para os pais que isso é importante, isso é uma bobeira. Ai, meu Deus, nossa, não fala. Quem sabe ele fala mais tarde, deixa para depois. Não, isso é uma coisa muito importante. Isso é indicativo de problema neurológico, de síndrome genética. Não é pouca coisa. Né? Então, uma forma é você mostrar e contando para os pais que naquela idade o que o filho deles poderia fazer e vai perguntando, olha, com 2 aninhos tem que fazer tal coisa, ele já faz? Ela vai ver que não faz, né? E se num primeiro momento ainda tem alguma resistência, vamos também dar um tempo para essa mãe, falar, olha, então você quer marcar um outro dia para a gente conversar melhor, você quer observar essas coisas, tal, e dar uns caminhos, indicar se é atraso de fala, às vezes a mãe tem maior facilidade para ir, por exemplo, maior aceitação de ir para um fonoaudiólogo, por exemplo, do que ir para um neurologista. Às vezes as mães têm isso, né? Soa menos pesado, muitas vezes, para os pais. Então,
E aí você vai várias vezes, né, conversando com calma, mas eu acho que quando você senta, explica, mostra, vai perguntando pro pai, ele já ó, com tal idade a criança faz tal coisa. Em casa, aqui na escola ele não faz. Como é que é lá na sua casa? Ele já faz? E aí você vai conscientizando também essa mãe, porque ela não, a minoria esmagadora das mães não vai ser especialista em desenvolvimento infantil. E claro que ela não quer que o filho dela tenha um atraso. Ninguém quer. Né? Então a gente também tem que ter essa compreensão, não achar que a pessoa é chata, que ela não quer entender o problema, que ela está fechando os olhos. Entre os mecanismos aí psicológicos que a família passa, a gente tem a fase da negação, que é uma coisa, é um mecanismo natural que acontece, né? Me diga aí, Paty, se eu respondi. Quanto tempo que a gente tá aqui já? Na live? Oi, perdão? Quanto tempo já faz que a gente tá ao vivo? 50 minutos? Já faz bastante tempo que a gente tá ao vivo, né, pessoal? Olha, então, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Pra mim demora sempre um pouco, né, pra aparecer os comentários. Aproveitando então, gente, compartilha essa live. Se você é professor de educação infantil, compartilha aí nos grupos de educação infantil, para que mais professores tenham acesso a esse tipo de informação, né, para que possam ajudar mais crianças, para que possam ajudar mais famílias. Compartilha aí com todo mundo que você conhece, que você possa ajudar, o pessoal da sua família, se ainda tem gente duvidando aí, falando para você esperar para buscar ajuda. A dica é que você não espere para buscar ajuda, não existe contraindicação para fazer avaliação clínica, né, para verificar se tem um atraso de linguagem ou social da criança. Doutora, frisar que os professores da educação infantil são essenciais no diagnóstico precoce, né? São, E isso vai mudar a vida da pessoa, da são, criança, para o resto da vida dela. sim, a gente Então, que os professores compartilhem com os outros, compartilhem com os pais, que é muito importante, que é mudar a vida de crianças, é mudar a sim. vida de uma pessoa por anos. Sim, a gente tem batido bastante nessa tecla aí de trazer os professores, né? Não só o professor que já tem a criança diagnosticada, mas esses professores que colaboram para identificação de risco, para prevenção de problemas, para intervenção precoce, porque a gente precisa muito, muito, muito conscientizar e ajudar esses profissionais também, né? Bom, pessoal, como vocês sabem, todo domingo aqui, às 20h30, a gente está fazendo live. Aproveitem aqui nas férias. O que eu vou pedir para vocês aqui agora? Vão deixando aqui para mim embaixo nos comentários o que vocês gostariam que a gente falasse. Tem alguma coisa que é muito importante para você, que te causa muita dúvida, muito sofrimento, o que é muito urgente para você? Coloca aí para mim agora o que é urgente nos comentários. Depois eu vou entrar para ler quais são as sugestões de vocês para a gente escolher os próximos temas, tá? Esse tema aqui de criança pequenininha, ele foi pedido na semana passada bastante, tá bom? Então, coloquem aqui para mim o que é urgente para você, o que você gostaria de saber mais, o que é importante, para que a gente possa aí discutir então. Ó, Pode a falar. Rita Cosme já compartilhou, a Vera Lúcia Loureiro falou que sempre compartilha com a equipe dela, da sala de recursos também com outros professores. Obrigada, gente. Obrigada, Olha, são Rita. pessoas que estão Obrigada, ajudando Vera. aí mudar esse quadro. Parabéns às meninas aí. Obrigada, viu, gente? E eu sempre agradeço porque esse faz parte aí do meu propósito de vida. Então, quem me ajuda compartilhando, tá me ajudando a levar aí a minha mensagem, o meu trabalho. Para mim é um prazer estar aqui, eu agradeço muito. Tô vendo aqui as coisas que vocês estão colocando, tô vendo aqui. A Raquel falou habilidade, aí cortou Angel, epilepsia. A Thaisa tá falando de hiperlexia, a Flávia tá falando sobre alimentação, parece que a filha dela não come, essa é uma dúvida bastante frequente dos pais, né? A Ali passou correndo para mim, a Vanessa Nobre tá falando, muito obrigada pela live, quem tem uma pessoa na família com autismo precisa de muita informação, pois é bem complexo. É a primeira vez que eu vi sua live, vou acompanhar sempre que possível. Boa noite, Vanessa. Boa noite, a Porto e Dênia tá falando que quer saber de autismo leve, é um tema que o pessoal tem bastante dúvida também, né, autismo leve. Então aproveitem, deixa aí pra mim.
A Celina tá falando que ela quer saber mais sobre estratégias. Onde, pessoal? Que estratégia? Vocês querem saber mais estratégia na sala de aula? Estratégia em casa, na terapia? Estratégia para trabalhar linguagem, para trabalhar escrita? Né? Alguém falou ali, a Bruna no Instagram tá falando desfraude acima de 5 anos, crises e alimentação excessiva. Olha só, várias coisas importantes aí. Vão deixando aí pra mim, tá Ó, bom? doutora, manda um beijo para Flávia Rosef, que também compartilhou, Um para beijo, Ediva Flávia. Ribeiro, Um beijo, Ediva, que tá aqui toda noite. A Rita tá aqui toda noite. a A Ediva Adriana também tá Aires aqui também toda noite. compartilhando. Pode mandar um beijo para as meninas aí que te seguem e te ajudam. Obrigada, viu, pessoal? Obrigada mesmo. A Celina tá pedindo estratégias para trabalhar a linguagem em terapia. Ela deve ser fonoaudióloga. Raimunda Silva, dos Anjos. Boa noite, Raimunda. Boa noite, pessoal. A Dani tá pedindo na sala de aula. A Aline Moreno tá falando integração sensorial pode ajudar a voltar a comer. Sim, Aline. Algumas características de seletividade alimentar estão relacionadas com as alterações sensoriais. O que vocês estão falando? A Andy tá falando que na África é difícil até os médicos. Acho que ela tá falando de lá, né? Márcia Pegoraro. A Márcia é minha aluna, né, Márcia? Obrigada, viu, Márcia? A Adriana tá falando autismo na adolescência. A Delvânia, boa noite. Boa noite, então, pessoal. A Thalita, eu vi que tá falando ecoterapia. A Patrícia, sempre atenciosa. Prazer sempre que possível estar aqui. Muito bom receber você também. Muito obrigada, então, a participação aí de todos vocês. Compartilhem, então, a live. Vamos levar aí essa mensagem, esse conhecimento para quem a gente possa aí ajudar, tá certo? E, como sempre, domingo, 8h30, eu espero vocês aqui, tá bom? Pra gente falar sobre vários assuntos. Deixem aqui nos comentários para mim aquilo que vocês quiserem. As lives sempre ficam gravadas. Então, se deu uma travada para você, se a sua internet caiu, não tem problema, você volta, tem outras lives aqui, vários vídeos, várias coisas para você assistir, tá bom? Um abraço, então. Muito obrigada a todos e